Mulheres, Gênesis capítulo 15. Eu vou ler um versículo, vocês lerão outro, até o versículo 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abrão, aliás, vocês agora, o 2. Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Amém? Amém. Eclesiastes capítulo 3, os homens. Só de 1 a 4. Eu vou ler o primeiro, vocês lerão o segundo até o 4. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Vamos ler agora toda a igreja juntos, o número 1 de Eclesiastes 3. Coloca aí. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga após mim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga: Senhor, fala comigo através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós falamos, quem lembra o tema do domingo passado, à noite? Fé, obediência e propósito. Eu fico tão preocupado que vocês não lembram nem o tema, porque eu fico pensando, será que vão lembrar a mensagem? Diga: fé, obediência e propósito. E hoje diga: tempo, propósito e atitude. Diga de novo: tempo, propósito e atitude. Aí eles jogam um texto desse aí que tira a palavra tempo e põe ocasião, irmão, mata o pregador. É a mesma coisa, a gente vai falar usando a palavra tempo. Meus irmãos, Abraão, ele era já velho, sua esposa Sara, ou Saraia, que é Abrão e Saraia ainda, também idosa e estéril. Deus chega para Abraão numa visão e diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o seu galardão será muito grande. E ele diz assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um menino de Damasco chamado Eliezer, como que eu vou ter um galardão tão grande se eu não sou capaz nem de gerar filhos nessa terra? Mesmo hoje, irmãos, a gente faz uma festa maravilhosa quando vai chegar uma criança em casa, não é assim? Ter um filho, dizem também que ter um neto, agora eu já estou tendo um neto, por poucos meses,
Essa semana fizemos ultrassom dele, eu vi que parece comigo, irmãos. Eu vi o nariz dele, falei, esse nariz é o da Lucimar, mas o resto é meu. Já estava com 17 centímetros já. Cabeção, irmão. Falei, meu Deus, mas diz que é assim mesmo, né? Depois a cabeça diminui, o corpo cresce, a cabeça diminui. Mas imagine naquela época que não tinha 7 bilhões de habitantes na Terra. E hoje, uma mulher estéril é apenas uma mulher estéril. Ela sofre o fato de não ter filhos. Mas naquela época, uma mulher estéril era uma vergonha. Porque uma mulher estéril naquela época, ela era tida como amaldiçoada. Eles diziam, Deus lhe fechou a madre, é maldição. Foi amaldiçoada por Deus. Então era um caso muito sério. Um homem que não podia ter filhos era algo muito sério, porque aquele casal não deixaria descendência na terra. Mas Abrão, quando Deus fala, não temas, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão será muito grande, ele diz, mas eu não tenho filho, como é que o Senhor disse que eu vou ser abençoado? O Senhor não me concedeu descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E Abraão era muito rico, um dos homens mais ricos daquela região. E o Senhor diz para ele assim, Eliezer não será o seu herdeiro, mas aquele que sairá de ti será o seu herdeiro. Então o conduz para fora da tenda e diz, conta as estrelas do céu. Eu imagino Abraão, 1, 2, 3, 4, 99, 100, 101, 500, 501, 502, 1000, 1500, milhão, milhão e 1, milhão e 2 milhões, e foi contando. Imagina quantas estrelas tem no céu. E naquela época dava para contar direitinho, não tinha energia elétrica. Ele via as estrelas realmente. E ele se perde na contagem. Eu imagino que Deus fala, conta de novo, tenta de novo. E ele tenta e se perde na contagem. E Deus diz assim para ele, assim será a sua descendência na terra. Em outras palavras, uma geração incontável de filhos. Agora, irmãos, Abraão recebe essa promessa maravilhosa. Ele chega em casa e conta para Sara. Quando Sara ficou sabendo também que ela ia ter um filho, a Bíblia diz que ela sorriu, por isso o nome do menino é Isaac, porque na hora falou assim, como é que eu vou ter um filho nessa idade ainda estéril? E a Bíblia diz, no capítulo 16 de Gênesis, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e tendo em casa uma serva egípcia por nome Agar, disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, consentiu no conselho de Sarai. Aqui no Gênesis capítulo 16. Ele consentiu, irmãos, mas aqui no capítulo 15, pouco tempo, poucos dias antes, ele havia vibrado, e a Bíblia diz assim, nós lemos, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e agora o cara consente com Sara, de que ele vai dormir com Agar, para ter um filho com ela. Versículo 4 de Gênesis 16 diz, que ele a possuiu, e ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezado. Abraão consentiu ter um filho com a sua escrava, um homem que agora há pouco estava crendo em Deus que teria um filho. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É o texto que nós lemos em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual foi o problemão que Abraão arrumou para ele, para sua descendência e para todos nós? Quando fala, os Estados Unidos mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Qual é a briga? É essa aqui, começou aqui. Ismael e Isaac. O Brasil vai mudar a sua embaixada de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém. Eles arrumam confusão. Até hoje isso está dando problema. Sabe por quê? Porque Abraão e Sara não conseguiram esperar
tempo certo. Você vai ler o capítulo 15, fala da promessa. Você vai ler o 16, Abraão já faz essa bobagem. Daí a pouco, lá logo adiante, no 17, logo adiante, Isaac nasce. Não podia ter esperado? Deus falou comigo, mas está demorando. Ou a Sara disse que não vai acontecer porque ela é idosa e é estéril. Na hora que Sara falou isso com ele, tinha que ter falado assim: não, Sara, nós vamos esperar o tempo de Deus. Deus falou com a gente. O nosso problema, irmãos, é que às vezes não respeitamos o tempo de Deus. Todo mundo tem tempo. Enquanto você estiver vivo, você tem tempo, mas as pessoas dizem: eu não tenho tempo. Isso é uma mentira do diabo. Ou isso não vai dar tempo para acontecer. É uma mentira do diabo. Se há um propósito, há um tempo. Se tiver paciência com o tempo, o propósito vai se cumprir. Eclesiastes capítulo 9, versículos 10 em diante, presta atenção. Tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Só na sepultura não terá tempo nem propósito. Não há projeto depois da sepultura. Não há propósito depois da sepultura. Não haverá tempo, não haverá conhecimento, não haverá sabedoria. Mas enquanto estivermos aqui, há um tempo e um propósito que Deus estabeleceu. Diga glória a Deus. Versículo 11 de Eclesiastes 9 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Deixa só o 11 aí, por favor. Diga: o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Diga de novo bem forte: o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Ali fala de ocasião e sorte. Enquanto você estiver vivo, você tem tempo. E enquanto você estiver vivo, você poderá ter a oportunidade. Aquela oportunidade que você nunca teve. Aquela oportunidade que você acha que nunca vai acontecer, mas se você tiver paciência, a porta da oportunidade vai se abrir e você vai poder entrar por ela. Mas não queira forçar a porta da oportunidade. A oportunidade surge no tempo certo. O tempo e a oportunidade é para todos. Diga amém. Essa história, irmão, eu sou negro, aí eu preciso da cota da universidade. Sabe o que essa lei está dizendo? Que negro é mais burro do que branco. Eu jamais entraria numa faculdade por causa de usando cota. Que negócio é esse? Que as pessoas, ao invés de se prepararem para a oportunidade, elas ficam esperando a facilidade da oportunidade. Vem uma pergunta: o que é mais importante, o tempo ou o dinheiro? O que é mais importante, o tempo ou os recursos? Quando nós falamos em recursos, muitas vezes nós pensamos em dinheiro, mas o tempo, embora não seja dinheiro, ele é um recurso que todos nós possuímos e ele é fundamental para o êxito na vida, sim ou não? Tempo. Ninguém pode conseguir dinheiro se não tiver tempo. Ninguém pode obter recursos se não tiver tempo. Mas se você tiver tempo, você pode conseguir recursos, sim ou não? Muitas coisas você conseguirá fazer sem dinheiro. Consegue, sim ou não? Mas você consegue fazer alguma coisa sem tempo? Não. Mas às vezes nós só damos sentido ao tempo, valor ao tempo,
quando nós o perdemos. Por exemplo, tem um dia que a gente pensa muito no tempo de vida da gente. Que dia? No dia do aniversário. Rapaz, já tem tantos anos. Estou completando 50 e tantos. 51. E outro dia eu estava pensando no aniversário. Quando você completa 30 anos, a gente diz assim: parabéns por mais um ano de vida. E é verdade. Mas eu poderia dizer também: parabéns por menos um ano de vida. Também é verdade. Mais um ano de vida hoje, que se torna menos um ano de vida lá no final, na ponta. Por isso nós precisamos pensar a respeito do tempo. Às vezes você se preocupa tanto com quem rouba o dinheiro, mas não se preocupa com quem rouba o seu tempo. Você já percebeu que tem pessoas que vivem a vida perdendo tempo? Acordam muito tarde para a vida e elas já perderam tanto tempo. Quando elas acordam, elas falam: poxa, podia ter feito e não fiz. Se você, preste atenção nisso, tempo, propósito e atitude. Se você perder tempo, você atrasa o propósito. Todas as vezes, olha aqui para mim, todas as vezes que você perder tempo, você está atrasando o propósito. E hoje nós precisamos pensar: o que faz a gente perder tempo? Ou o que faz a gente atrasar o propósito? Por exemplo, um namoro sem propósito para o casamento. Você está perdendo tempo. Você começou a namorar, você já tem que falar com o rapaz, falar com a moça: nós estamos namorando para casar. Se vai casar ou não é outra história, depende do namoro, depende ali do conhecimento, não é dos beijocamentos, é do conhecimento. Mas tem gente que começa a namorar, você pergunta: quando vocês vão casar? Não sei. Então você não devia namorar. Namoro tem que ter propósito. Qual é o propósito do namoro? Casamento. Ou o crente tem propósito de namorar para ficar beijando na boca só? Para ficar agarrando? Por isso que muita gente perde tempo e prejudica o propósito. Ainda nessa área, um namoro ou um casamento com a pessoa errada vai te fazer perder tempo e prejudicar o propósito. O pastor pregando no aniversário do outro pastor diz assim: Deus dá um homem um ministério, se ele não vigiar, o diabo dá ele uma mulher. Porque se você quiser ver um homem arrasado do ministério, ele casar com a mulher errada. Se você quiser ver uma mulher arrasada do ministério, ela casar com o homem errado. Um namoro ou um casamento com a pessoa errada vai atrasar o propósito de Deus na sua vida, vai prejudicar o propósito de Deus na sua vida, talvez poderá até matar o propósito de Deus na sua vida. Sara era uma bênção em muitas coisas, mas isso que Sara fez a respeito da Agar foi a maior besteira que ela fez na vida. Se hoje, meu irmão, preste atenção, você que é casada, você minha irmã que é casada, levante a mão quem é casada, as mulheres casadas, levante a mão. Você teria coragem de oferecer seu marido para outra? Vai dormir com ela para ter um filho. Você faria isso? Seria vergonhoso fazer isso hoje, sim ou não? É vergonhoso? Agora você imagina naquela época. Essa Sara estava doida. Essa mulher pirou o cabeção. Fosse na época de Salomão e Davi, talvez seria na época de Abraão, não. Mesmo se fosse normal para a sociedade, não devia ser normal para o coração de uma mulher e para o coração de um homem. Cuidado com o namoro com a pessoa errada. Cuidado com o casamento com a pessoa errada. Você pode destruir o propósito da sua vida. Sabe outra coisa ainda nessa área? Um namoro ou um casamento fora do tempo. Todo mundo tem o direito de namorar.
Todo mundo tem o direito de casar. A Bíblia não é contra o casamento. Mas se você casar na hora errada, você vai ter muitas dificuldades e você poderá atrasar, prejudicar ou até destruir o propósito de Deus, porque casou na hora errada ou porque namorou na hora errada. Hoje eu falei na Nova Vida, vou repetir aqui. Eu sou pastor há 30 e poucos anos. Eu nunca vi uma pessoa que começa a namorar que não dá uma certa queda na vida espiritual. Todos que eu conheci até hoje. Começou a namorar, está no nível 10, daqui a pouco cai pelo menos para o nível 8, para o nível 7. Tem uns que caem para o nível 0. Mesmo sendo com a pessoa certa. Porque não é fácil, meu irmão, ficar andando de mão dada e beijando. Sabe por quê, irmão? O cara converte. Eu acredito, irmão, que você é crente. Você é jovem, eu acredito que você é crente. Você é moço, eu acredito que você é crente. Mas deixa eu te dar uma notícia. Os hormônios não convertem. Eles não convertem. Você bate neles, você xinga eles, você ora por eles, você unge eles. O hormônio não converte. Eles querem aquele negócio mesmo. Se você não correr, eles vão querer. Cuidado para você não fazer as coisas fora do tempo. Se você namora muito cedo, você desperdiça seu tempo e se submete a certos riscos desnecessários. Cuidado para você não deixar de estudar para namorar. Eu tenho uma irmã que na época abandonou a escola, era ainda o ensino fundamental, sei lá, sexta, sétima, oitava série que ela fazia, e achou um cara bom e casou com ele. O casamento deu certinho, estão juntos, muitos anos casados, muito mais tempo do que eu, uma bênção. Mas se você perguntar para ela se ela faria isso de novo, ela diria, não, eu teria estudado primeiro. Está entendendo? Tem o tempo certo das coisas, tempo e propósito. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não queime etapas da sua vida, não queime etapas da sua vida, senão você vai prejudicar o projeto que Deus tem para você. Ainda nessa área de família, o que pode prejudicar um propósito? Um casamento baseado em fundamentos errados. Quando você vai namorar, quando você vai noivar, quando você vai casar, precisa fazer uma pergunta: por que e para que estou me casando? Eu vou perguntar: qual a razão maior da maioria dos casamentos hoje, principalmente dentro das igrejas, talvez mais nas igrejas do que fora delas? Qual a razão maior dos casamentos hoje? Pergunto a vocês. Sexo. Eu te pergunto, esta deve ser a maior razão para um rapaz ou uma moça decidirem casar? Não. Não. Não é mais como antigamente, nós vamos construir um projeto de vida juntos. Isso é raro hoje. O que existe é, eu tenho que casar, pastor, que eu não aguento ficar sem. O que pode fazer você perder tempo e prejudicar o propósito ainda? Quando você faz escolhas ou toma decisões precipitadas da vida. Escolhas precipitadas. Isto faz com que você prejudique ou anule o propósito de Deus para a sua vida. O que faz alguém prejudicar o propósito? Não ter as atitudes corretas diante dos problemas. Problema todo mundo tem. Mas se você tiver paciência, se você tiver sabedoria, no tempo certo, tudo vai se resolver. Se Abraão e Sara tivessem tido mais paciência, não teria o problema com Agar, não teria o problema com Ismael, e esperar Isaac nascer, e a história da humanidade, a história de Israel, a história do Oriente Médio, seria totalmente diferente. Por causa de uma precipitação, por causa de uma decisão errada. A velhice era um problema, a esterilidade era um problema, mas tudo tem solução. Se você esperar, se você tiver paciência, não tomar atitude errada, não tomar decisão errada, no final vai dar tudo certo. Sabe outra coisa que as pessoas perdem tempo e prejudicam o propósito? Quando elas começam a investir tempo em picuinhas.
Tem muita gente, irmão, que não está rompendo na vida porque estão cheios de picuinhas. Você quer tudo do seu jeito, você quer que as coisas aconteçam, tem que ser assim, e a vida não é assim. Não é assim, não é para mim, não é para você, nunca foi, nunca será. Se você for levar a vida com picuinhas, a ferro e fogo, você vai atrasar o processo de Deus na sua vida em muitas áreas ou em todas as áreas. E corre o risco de terminar a vida sozinho. Porque cada vez mais as pessoas não estão suportando viver com gente cheia de picuinha. Sabe outra coisa que faz a gente perder tempo e prejudicar o propósito? Quando nos deixamos influenciar por más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós andamos, a quem ouvimos. Nós precisamos aprender, escolher as pessoas a quem vamos ouvir. Na multidão de conselheiros há sabedoria, mas para que haja sabedoria na multidão de conselheiros, esta multidão de conselheiros tem que ser sábia. O que nos faz perder tempo? Outros ladrões do tempo: a televisão, a internet, os jogos, a diversão, a preguiça. Por incrível que pareça, irmão, estou descobrindo que ainda tem preguiçosos do nosso meio. Diga misericórdia, Senhor, que eu não seja um destes. A Bíblia diz lá em Provérbios 6:9, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Cuidado com os preguiçosos e cuidado com a preguiça, senão ela te pega. O bicho pregui é terrível. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou falar de propósito. Tempo e propósito são inseparáveis. Diga: tempo e propósito são inseparáveis. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos ter problema na vida. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para nós nas mais diversas áreas do nosso viver, mas tudo tem o tempo de Deus. O propósito de Deus só se cumpre na nossa vida se nós tivermos paciência, esperando o tempo certo. Deus faz, Deus age. Às vezes Deus vai nos surpreender nas coisas mais difíceis. Deus vai fazer algo sobrenatural, mas nós precisamos aprender que há um propósito que depende do tempo. Há um propósito que depende do tempo, porque se nós não observarmos isto, o propósito vai se tornando cada vez mais inútil. Que adianta você ter muito tempo na terra e não conhecer o propósito de Deus? Nós precisamos descobrir o nosso propósito, irmãos, em Deus. Em Deus. Você pode descobrir qual é o seu propósito profissional, descobrir o seu propósito na área familiar, descobrir o seu propósito nas mais diversas áreas, mas precisamos, e o primeiro deles, o nosso propósito em Deus. Para que Deus me chamou, para que Deus me colocou aqui. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é sondar o nosso coração e descobrirmos qual é a paixão que move o nosso coração nas coisas de Deus. Qual é a paixão que move o nosso coração? Onde Deus quer nos conduzir, onde Deus quer nos levar, ficar atento a isso. Outra coisa que podemos fazer, ficar atento às necessidades à nossa volta. Tem coisas que às vezes nós não entendemos. Às vezes as coisas nos incomodam e a gente começa a espernear com aquilo que nos incomoda. Nós vamos entender, muitas vezes, aquilo que nos incomoda é Deus nos chamando para trabalhar naquela área. Às vezes, se alguma coisa te incomoda tanto, é porque Deus vai te usar para te orientar, para você promover uma revolução em Deus naquela área. Então fique atento às necessidades. O que está acontecendo ao seu redor, na igreja, na célula, no seu bairro, na rua, na nação, nas nações? Aquilo te incomoda, aquilo te faz sofrer. Não é isso, não é assim. Se eu pudesse, se eu pudesse. Então vai buscar a Deus. Deus pode te encher do Espírito Santo, te dar capacidade, te encher de graça, te encher de sabedoria, despertar dons em você, te dar talentos e habilidades para você exercer aquilo que te incomoda. Deus te dá graça, força e
sabedoria para exercer naquela área um ministério e cumprir um propósito em Deus para aquilo que está te incomodando. Está entendendo? Diga amém. Então precisamos descobrir os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades. Como é que eu vou descobrir isso? Comece a fazer. Fazendo. Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Vai trabalhando, vai agindo, vai buscando ao Senhor, vai buscando a presença de Deus, vai buscando na palavra. Meu Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? E então Deus vai te mostrando o propósito, as coisas vão se encaixando na sua vida, e daí a pouco você está cumprindo aquilo que Deus quer. Diga: Deus tem um propósito na minha vida. Jesus sabia qual o propósito dele. Lá em João 18:37, quando Pilatos pergunta para ele assim: você veio para ser rei? Ele diz algumas outras coisas, ele encerra o versículo assim: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. O propósito. Você sabe para que você veio ao mundo? Você sabe para que você nasceu? Você sabe qual é a missão, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Ele disse: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu tenho isso como uma obrigação. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é saber qual é o propósito. Para que Deus me escolheu? Para que Deus me chamou? Uma coisa eu te digo: o propósito de Deus não é que você fique só sentado nessa cadeira. O propósito de Deus é que a gente se assente para aprender e se levante para ensinar, para abençoar. Amém? O propósito de Deus é que você entre aqui para ser abençoado, mas saia daqui para abençoar, em nome de Jesus. Abençoar sua família, abençoar sua casa, abençoar sua cidade, abençoar seus colegas de trabalho, de escola, abençoar pessoas. O propósito de Deus é que você seja uma ferramenta, um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Uma vez que você descobre o propósito em Deus, cuidado para que as aflições, as dificuldades, as lutas, os problemas não venham tentar você a desistir. Todos nós, irmãos, preste atenção nisso. Não pense você que cumprir o propósito de Deus na terra é fácil, não, é desafiador. Todos nós temos desafios. Quando nós descobrimos qual é a nossa missão, o que Deus tem para nós, até onde Deus quer nos levar, vem dificuldades, vem retaliações do diabo, vem perseguição, vem lutas interiores, vem lutas exteriores. O próprio apóstolo Paulo fala isso, de lutas interiores e lutas exteriores. Todas essas coisas vêm, mas nós não podemos desistir do propósito em Deus. Lucas capítulo 9, versículo 61, Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você pode dizer assim: eu não vou olhar para trás. Pode dizer mais forte: eu não vou olhar para trás. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, todo dia vem alguma coisa para tirar você da presença de Deus, todo dia vem alguma coisa para tirar você do propósito, todo dia vem alguma coisa para desviar você do propósito, para confundir a sua mente. Você vai buscar ao Senhor e vai dizer: eu não vou olhar para trás, eu coloquei a mão no arado e eu não vou olhar para trás, em nome de Jesus. Diga: todo propósito depende do tempo. Mais forte: todo propósito depende do tempo. Todo tempo só tem valor se tiver propósito. Todo propósito exige atitude. Amém? Todo propósito exige atitude. Se nós não tivermos atitudes, nós não cumpriremos o propósito. A pergunta é: quais as atitudes que você precisa tomar hoje para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, é aprender a orar a respeito do propósito de Deus. Aquele que ainda não
descobrir o seu propósito, o propósito de Deus em você, precisa orar. E depois que descobre, precisa continuar orando. O povo de Israel estava cativo 70 anos na Babilônia, e a Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel percebeu pelos livros que o tempo do cativeiro é de 70 anos, e a Bíblia diz que ele começou a orar e buscar a Deus a respeito daquele tempo, e a respeito daquele propósito. Deus disse, 70 anos, tempo, eu tirarei o povo daqui, propósito. O livramento veio quando alguém se levantou para orar a respeito de uma promessa que já existia. Mesmo quando Deus promete, não nos isenta de buscarmos ao Senhor. O cumprimento de uma promessa, o cumprimento de um propósito, vai depender de um intercessor ou de intercessores. Então ore a respeito do propósito, isso é atitude. Ah, Deus falou comigo, então vai cumprir. Aí você cruza os braços e pensa que vai cumprir. Não vai. Deus falou com você, Deus falou conosco para nos despertar a respeito do propósito, para nós orarmos mais, buscarmos mais a Deus. Pelo menos agora já temos uma direção, já tem um caminho, mas até chegar no final desse caminho, precisamos orar. Qual outra atitude que eu posso tomar a respeito do propósito? Eu preciso me preparar para cumprir o propósito. Por exemplo, você tem um chamado, Deus colocou um chamado no seu coração, se prepare para ele estudando. Vai estudar. Se você quiser ser advogado, você não vai cursar medicina, vai? Quem quer ser advogado, né, Caleb? Cursa direito. Quer ser médico? Vai cursar medicina. Quer ser pastor? Vai cursar o quê? Teologia. Vamos estudar. Faça cursos, faça teologia, faça outros cursos, leia muitos livros, pesquise os assuntos, busque conhecimento, vai orar pedindo sabedoria, vai orar pedindo unção, e você se prepara para cumprir o propósito de Deus. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai nos usar? Como é que Deus vai abrir uma porta? Como é que mesmo nas outras áreas, na área profissional, familiar, etc., como é que Deus vai agir se nós não tivermos atitude? Tem gente que fica dentro de casa desempregado, irmão, telefonando para os amigos para arrumar um emprego para ele. Não tem problema você pedir os amigos para arrumar um emprego para você, mas você tem que sair de casa e ir lá no comércio, nos escritórios, nas empresas, e olha, está aqui meu currículo. Não é só mandar alguém levar o currículo, ou você só entregar, vai dar uma olhada aí. Chega e fala, eu quero falar com o gerente, eu quero falar com o dono. Seja mais ousado até na hora de procurar serviço. Tem gente que quer que tudo venha nas mãos dele de mão beijada. Você quer que Deus faça alguma coisa? Você quer que Deus opere um milagre? Tome uma atitude. Até na questão da enfermidade. O que está te causando mal? Ah, não posso comer pimenta. O médico falou comigo, mas está comendo. Toma uma atitude. Eu tenho uma gastrite aqui, rapaz, diz que refrigerante faz mal. Para de beber refrigerante, você não vai morrer por isso não. Vai morrer se beber, né? Nós vamos ter atitude. Como é que nós queremos ser usados por Deus? Como é que nós queremos que Deus nos abra as portas das oportunidades? Se nós não nos preparamos, quem está mais preparado terá mais oportunidades. As oportunidades são maiores para quem tem o melhor preparo. É assim na vida espiritual, é assim na vida profissional, é assim na vida familiar, é assim em todas as áreas. Quem está mais preparado terá mais oportunidades. Para que o propósito se cumpra, eu preciso de atitude. Sabe qual outra atitude? Renúncia. Se você quer que Deus te use, alguma coisa você terá que renunciar. Se você quer passar num concurso, barra pesada, você terá que renunciar a alguma coisa. Se você quer tirar notas boas da faculdade, não ficar em dependência, vai ter que renunciar a alguma coisa. Ninguém consegue alcançar um propósito sem renúncia. Nas questões espirituais, na obra de Deus, é a mesma coisa.
A gente fica aqui falando do profeta Eliseu, um homem abençoado, profeta abençoado. Rapaz, aquele Eliseu, rapaz, mas que homem abençoado. Eliseu é muito abençoado. Mas quando Deus o chamou, quando ele teve aquela experiência com Elias, a Bíblia diz que ele voltou, e ele era boieiro, carreador de boi. Ele trabalhava com uma junta de bois. A Bíblia diz que ele voltou e matou a junta de bois e ofereceu em sacrifício ao Senhor. O que o cara quer dizer? Que ele vai assumir o ministério e vai matar os bois e oferecer para Deus. Ele está dizendo assim: nunca mais vou trabalhar com boi, eu vou ser profeta. Deixa esses bois ali, bom. Vai que dá errado lá daqui uns 2 meses, 1 ano. Pelo menos eu estou com minha juntinha de boi ali, eu volto, né? Passar fome eu não vou. Não entendeu o propósito? Não entendeu o chamado? Renúncia. Ninguém cumprirá a vontade de Deus nesta terra sem renunciar. Foi o que Jesus fez. Que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente, tomando a forma humana e sendo obediente até a morte de cruz. Isso é renúncia. Humilhou-se a si mesmo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Mas primeiro teve o aniquilou-se a si mesmo, matou a si mesmo. Antes de Jesus morrer na cruz, ele já tinha morrido para si mesmo, aniquilou-se. E quando ele chamou os discípulos, o que os discípulos fizeram? Deixaram as suas redes. Não ficou guardando a rede para depois ver o que dava. Não, deixou as redes. Você quer ser usado por Deus? Mata a junta de bois e oferece para Deus. Você quer ser usado por Deus? Joga as redes fora. Você quer que Deus cumpra um propósito sobrenatural na sua vida? Renuncia o que for necessário. Tem gente que fica: um dia eu vou fazer, um dia não sei o quê, um dia não sei o quê. Meu irmão, em nome de Jesus, é hoje. É para hoje. Interessante que às vezes nós precipitamos naquilo que deveríamos esperar e esperamos naquilo que nós deveríamos apressar. Salmo 68, versículo 4 diz que o nome de Deus é já. Deus tem urgência em te usar. Deus tem urgência em fazer sobrenatural na nossa vida. Deus tem urgência em cumprir o seu propósito na nossa vida. Às vezes, quando deveríamos ser mais ágeis, somos lentos, e quando deveríamos esperar, nós vamos precipitadamente. Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Há um propósito de Deus na sua vida. Quando Moisés ele matou o egípcio, fugiu para Midian, e a Bíblia diz que lá ele estava cuidando de quê? Do rebanho do seu sogro Jetro. Quando Deus falou com ele e falou: vai para o Egito que eu vou te usar para libertar meu povo, ele deixou a sua comodidade. Era muito melhor estar na casa do sogro, trabalhando junto com o sogro, cuidando do rebanho do sogro. Ele deixou tudo e voltou para libertar o povo. Enfrentou o faraó, enfrentou aquilo tudo que a gente conhece, mas ele voltou. Teve que deixar, teve que renunciar. Ele fez uma coisa que hoje nós nem fazemos. Ele não trouxe a sua esposa Zípora e os seus filhos com ele. Você lembra que só lá em Êxodo capítulo 18, que Jetro leva a esposa e os filhos para encontrar com Moisés, lá adiante, lá no deserto. Ele deixou tudo, irmãos, até os filhos e a esposa. Que a gente não deve fazer isso hoje, mas ele fez. O que nós precisamos fazer nesta noite para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida? O que está faltando para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida? Tempo, propósito, tem que caminhar juntos. E nós precisamos renunciar ao que for necessário para que o propósito se cumpra. Amém? Você entendeu?
Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Quando Deus tem um propósito, Ele faz chover codornizes no deserto, mas a gente não passa fome. Quando Deus tem um propósito, Ele faz sair água da rocha, mas a gente não passa sede. Abrace nesta noite, aceite nesta noite o propósito de Deus. Deus vai te usar. Põe a mão no seu coração. Ministério de Louvor, venha, nós vamos cantar essa canção. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero. Eu preciso, meu Deus. Nós vamos pedir a Deus esta noite que Ele não permita que estas coisas venham impedir o propósito dele na nossa vida. Nada nem ninguém. Tome uma atitude nesta noite diante do Senhor. Mergulhe em Deus. Vai estudar a palavra, vai orar, vai estudar, vai buscar, até que a luz de Deus brilhe no seu coração e Deus venha destravar as coisas na sua vida. Sonda, meu Deus, e me conhece, Senhor. Sonda o nosso coração nesta noite. Põe a mão no seu coração e faça essa oração, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu Faça essa oração ao Senhor nesta coração. noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Enquanto os instrumentos tocam, faça uma oração ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração nesta noite. Faça a sua oração ao Senhor agora. Sonda o nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Só o Senhor pode rasgar o nosso coração, abrir a nossa mente, nos trazer o entendimento, meu Deus. Só o Senhor pode nos trazer o entendimento. Quantas vezes nós erramos, meu Deus. Quantas vezes nós prejudicamos o propósito por causa das nossas escolhas erradas. Quantas vezes, meu Deus, nós prejudicamos o propósito por causa das nossas precipitações, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite. Não nos deixe precipitar como Abraão, como Sara. Ajuda-nos, meu Deus, para que possamos esperar no Senhor, no tempo certo, na hora certa, para que as coisas aconteçam. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Toma a nossa vida nas suas mãos, meu Deus. Cumpra todo o propósito do Senhor na nossa vida, meu Deus. Cumpra todo o propósito do Senhor na nossa vida, meu Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Procure uma pessoa com quem você tem intimidade. Procure uma pessoa com quem você tem intimidade. Abrace com ela. Você vai orar por ela e ela vai orar por você. Você vai dizer para Deus cumprir a vontade dele na vida dessa pessoa. Ore por ela e ela ora por você. Procure alguém que você tem intimidade. Diga: Deus, cumpra o teu propósito na vida do meu irmão, da minha irmã. Fala para a pessoa, fala para Deus: Deus, cumpra a tua vontade na vida do meu irmão, da minha irmã. Apaga essas luzes aí, por favor. Quero que os irmãos tenham muita liberdade para orar nessa noite. Em nome de Jesus. Levante a sua voz ao Senhor e abençoe esta vida em nome de Jesus. Precisamos que o propósito de Deus se cumpra. Precisamos que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a tua vontade, meu Deus. Transforma-me. Agora você vai orar. Não cantar, mas orar. Levante a sua voz ao Senhor. Abençoe o seu irmão. Precisamos que o Senhor nos revele a sua vontade. Precisamos que o Senhor nos revele, meu Deus, o teu querer. Precisamos que o Senhor nos revele o teu propósito, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Abre caminhos onde não existem caminhos, meu Deus. Abre portas, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um aqui pessoalmente, particularmente, segundo aquilo que cada um precisa ouvir, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Traz uma revelação profunda da tua vontade em cada coração desse mundo.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Revela todo o teu propósito para o coração do teu filho, para o coração da tua filha nessa noite. Revela todo o teu propósito, meu Deus, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa. Traz o teu propósito em evidência nesta noite, meu Deus. Traz o teu propósito a todos nós nesta noite. Ajuda-nos para que o tempo seja aliado do propósito e não prejudique o propósito. Ajuda-nos, Senhor, para que as atitudes sejam aliadas do propósito e não venham atrasar